problema para ela lá. Beleza, agora estamos gravando. Professora, tem como você, tipo, recusar ela para que ela tente de novo e daí ela... Vou tentar. Vejamos. Também não recusa, fica parado aqui. Nossa. Não recusa e não admite. Ou que ela tenta entrar de novo, daí acho que abre. Bom, vamos lá. Então, vamos começar então falando sobre uma introdução, tá? Para introduzir o assunto de probabilidades, nós vamos precisar de conceitos de porcentagem, tá? Então, nós vamos começar falando sobre porcentagem. Então, 27% da composição da gasolina é etanol. Significa que a cada 100 litros de gasolina, 27 vai ser etanol, tá? O que a gente entende pela porcentagem? A porcentagem é uma razão, tá? Razão na matemática nada mais é do que uma divisão, é uma fração. Isso aqui é uma razão, tá? É a razão entre um número qualquer e 100. Então, qualquer número aqui no denominador e qualquer número aqui no numerador e 100, isso aqui é considerado uma porcentagem. Só que a ideia de porcentagem é bem mais abrangente do que isso. Ela pode representar qualquer parte de algo inteiro, tá? Então, se você tiver, mesmo que o seu denominador aqui não seja 100, o resultado disso também vai ser uma porcentagem, porque representa uma parte de algo, uma parte de alguma coisa inteira, ok? Há 3 formas de representar a porcentagem. A gente tem a forma fracionária, que é essa daqui, que aqui significa que nós pegamos o todo e foi dividido em 100 partes, tá? O todo foi dividido em 100 partes, e dessas nós estamos considerando 11. Então, isso aqui é 11 centésimos, que é uma fração, ok? Que significa 11%. Dividi em 100 e estou usando 11. Pode ser usada também na forma decimal, que é assim, como número decimal. Isso aqui nada mais é do que a divisão, né? É o resultado dessa razão. Eu faço 11 divididos por 100 e eu chego no 0,11. É a forma decimal da fração. E nós temos, por último, a forma porcentual. Pode falar porcentual ou percentual, tanto faz. Os dois jeitos estão certos. Oi! Ei, eu tava vendo aqui, desculpa interromper, é que o slide ele tá da mesma forma que aconteceu no semestre passado, sabe? Ele não tá aparecendo o número. Não tá aparecendo os números? Lembra que ficava em branco lá Lembro. nas equações? Tá Aham. acontecendo aqui também, no AVA. Peraí. Eu acho que tenho a solução. Deixa eu ver aqui uma coisa. É que eu tenho um PDF dele aqui. Já vejo. Uhum. Só um pouquinho. Um minuto. Uhum. Estou colocando um PDF lá no AVA, tá? Beleza, obrigado.
MP. Mas para vocês aí na tela tá aparecendo normal, né? Na minha tela. Aqui. Sim, Tá tá aparecendo dando pra ver normal. Tá. É só para vocês acompanharem por lá, né? Tá, entendi. Ok. Lembrar de sempre deixar o PDF lá. Ok, tá lá já. Coloquei. Agora é para tratar as formas. Vou ver aqui agora. Obrigada. Então, eu dizia que há 3 formas de representação das porcentagens, tá? Ela pode ser na forma fracionária, na forma decimal ou na forma percentual ou porcentual, que é a mesma coisa, tá? Aqui, se você, para chegar dessa daqui, sair dessa, chega nessa daqui, a gente faz a multiplicação por 100%, e aí nós chegamos na forma percentual. A forma decimal é a que a gente usa nas fórmulas, tá? Quando você for usar porcentagem para alguma coisa, ela vai estar na forma decimal. A forma percentual é que a gente usa na HP, tá? A HP trabalha com essa forma de exibição aqui da porcentagem, na forma já de percentual e não na forma decimal, como as outras calculadoras e até as fórmulas matemáticas. Como que eu faço para fazer o cálculo, então, de uma porcentagem, tá? A gente vai pegar, que diz o quê? 27% da composição da gasolina é etanol. Qual é o volume de etanol em 40 litros de gasolina? Então, eu vou fazer o quê? Como eu sei que é 27%, eu posso transformar na forma fracionária, dividir, e eu fico com 0,27. Isso aqui é a forma de cálculo, é a apresentação da porcentagem na forma decimal. Aí, para eu saber 40, quanto que é 27% de 40, eu faço a multiplicação 40 vezes 0,27. Simples assim, né? 27% de 40 vai ser o cálculo que eu faço, é 40 vezes 0,27, vezes a porcentagem na sua forma decimal. E aí, eu chego que tem 10,8 litros. Ou para fazer na HP, para fazer na HP, a gente vai fazer o seguinte. HP tem a tecla de porcentagem, que é essa teclazinha aqui, tá? A gente usa ela para o cálculo. Então, eu vou fazer 27% de 40, eu faço 40, Enter, 27%. Direto sim, tá? Deixa eu colocar 2 casas só para ficar menor. Então, ó, coloquei aqui o cálculo da HP, como é que faz? 40, Enter, 27%. E aí eu tenho aqui os 27% de 40 direto, tá? Lembrando que a HP, ela não trabalha com a forma decimal. Isso aqui a gente não usa na HP, a gente vai usar ela na forma percentual, tá? Na forma de porcentagem mesmo. Se for parecer alguma dúvida, pode me interrompendo, tá? Agora é esse para vocês pensarem e fazer. João recebe um salário de 3.250, porém deve pagar um percentual de 15% de imposto de renda. Qual é o salário líquido do João? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Didia, ó. Não entra. Não entra, gente. Vamos lá. Qual que é o salário líquido? Pode escrever no chat. Quem já fez? O meu deu 2.437,50.
2.437,50. Alguém achou algo diferente? 762,50. Tá. Ok. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer nesse daqui? Primeiro, nós calculamos o 15%, tá? 15% de 3.250, isso é uma forma de fazer, tá? Depois na HP a gente faz um diferente. 15% de 3.250 ficou 487,50. Tá? Eu faço 3.250 vezes 0,15, que é o 15%. Aí a gente pode subtrair, né? Porque esse daqui é o valor do desconto. O desconto que ele paga no imposto de renda todo mês é isso aqui. A gente faz a subtração e chegamos a um total de 2.762,50, tá? Fazendo 3.250 menos o que foi descontado, chegamos nisso. Na HP, a gente faz o seguinte. Eu vou colocar o quê? O 3.250. 3.250. Enter. Coloco 15% para saber o valor do desconto e subtraio. Pronto, tá? 3.250, o valor do desconto, subtrai do primeiro valor. Então, ó, 3.250, enter, 15% é esse valor, menos, ele vai subtrair do 3.250, tá? Então, fica 2.762,50, ok? A lógica é essa. O primeiro número que você digitou e o segundo que apareceu na tela, ele vai fazer a operação, tá? O primeiro número que a gente digitou foi 3.250. O número que apareceu na tela foi o resultado do 15% dele. Esse número aqui já está guardado na memória. Então, se eu subtraio, ele vai subtrair o primeiro do segundo, ok? Então, não tem erro. Vamos ver se agora dá. Vai, meu filho. Vê se eu consigo chamar ela. Não, tem que ter o e-mail. Peraí. Não. Não dá. Tadinha. Tô tentando conversar com ela aqui para ver se eu consigo. Peraí, Ok. você consegue mandar pelo e-mail dela? Eu não sei se eu consigo. Só se a gente, todo mundo sair e entrar de novo. Não sei se eu consigo por e-mail para ela. Não tenho aqui. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Você conseguiu o telefone dela? Você tá conversando com ela, não? Ainda não. Tô vendo, falei que qualquer coisa estava sendo gravado. É. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela. Como é que eu vejo a lista de alunos aqui? Ah, pior que agora nem lista de alunos não tem, porque a gente não tem atividade ainda. Tadinha. Vamos tentar de novo. Por que fica essa diferença de convidado e externa, será? Vocês sabem dizer? Ó, porque... Mas ela tá aqui, na reunião 13. Ela tá aqui, ó. Externa, Didia. Só que ela não tá. Eu acho que ela não saiu da primeira dela, tá tentando entrar de novo. Acho que é por isso. Porque ela tá aqui nessa lista, ó, de outros convidados. Aqui embaixo ela tá, ó. Só que ali ela tá pedindo de novo. Eu acho que de repente ela não saiu e tá tentando entrar. Eu acho que seja isso. Não sei. Vamos ver lá. Vou voltar. Conforme for passando as aulas, a gente vai melhorando isso. Bom, um segundo aqui para vocês fazerem, então. O tanque de combustível de um carro tem capacidade para 45 litros e estava cheio. Desse total foram consumidos 18 litros. Determine a taxa percentual de consumo do combustível consumido. Vamos lá, isso é fácil, né?
fizeram? Eu não. Muito bem, vamos ver aqui. Determine a taxa percentual do combustível consumido. Então, ó, para tirar, para encontrar, acho que tem alguém com o microfone ligado. Yuri, Pra é o tirar. seu microfone? Ah, sim, pera. Vê se agora vai. Agora vai. Aê! Bem-vinda, Didiane, de volta. Tadinha. A gente ficou sofrendo aqui para tentar liberar você. Vamos lá. Então, o tanque de combustível de um carro que tem capacidade para 45 litros estava cheio. Desse total foram consumidos 18 litros. Determine a taxa percentual do combustível consumido. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai fazer uma razão entre o que não precisa, como eu falei. A porcentagem não precisa necessariamente ter um denominador, aqui uma parte de baixo 100, tá? Qualquer pedaço de um todo é considerado um percentual, ok? Então, quando a gente faz essa razão entre o todo e a parte dele, aqui a gente tem o todo, que é o tanque de combustível todo. Aqui a gente tem a parte dele, que são os 18 litros consumidos. Então, essa razão também é uma porcentagem, tá? Ó, ainda. Mas tinha dado antes. Bom, então esse todo aqui, o 45 litros é o todo, o 18 é uma parte dele. Então, se a gente fizer a razão entre o todo e a sua parte, nós temos também a porcentagem, tá? Quer dizer o quê? Essa fração me diz o quê? Essa fração me diz aqui, o 18, esse número de cima, equivale a quanto por cento desse número de baixo, tá? O 18 é quanto por cento do 45? É só fazer essa razão. 18 divididos por 45 e a gente chega em aproximadamente 0,4, tá? Como que eu faço no HP? A HP tem essa teclinha que é a tecla percentual do total, tá? Que vai me dizer o quê? Vai me fornecer o percentual do segundo valor digitado em relação ao primeiro. Então, se eu quero saber quanto por cento que o 18 é do 45, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 45, enter, 18, percentual do total. E ele me diz que 18 equivale a 40% de 45. Então, repetindo, ó. Primeiro eu coloco o todo, 45, enter, 18, percentual do total. Quer dizer, 18 equivale a 40% de 45, ok? Então, na HP, a gente pode usar essa teclinha aqui, que é o percentual do total. Por exemplo, se eu quiser saber 99 centavos é quanto por cento de 2,50? Tá? Quero saber assim, ó, 99 centavos equivale a quanto por cento de 2,90, tá? Quero fazer esse cálculo aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar 2,90, ok? Aí eu coloco 99 centavos e percentual do total. 90 centavos, 99 centavos equivale a 34,14% de 2,90, ok? Então, essa tecla serve para calcular o percentual do segundo valor digitado em relação ao primeiro. Então, digita-se dois valores, ela vai me dar o resultado da porcentagem do segundo em relação ao primeiro. Agora esse. Vamos lá. Então, assim, o que eu queria perguntar para vocês é se é possível isso da elaboração do sistema social por área de pesquisa, né? E as sugestões
E aí? Emprestei 450 para o meu amigo, ele me pagou 3 meses depois, um total de 490. Qual foi o percentual de juros cobrados no período? Então, não é a taxa por mês, tá? É a taxa por período. A gente não sabe qual foi o regime de juros adotado aí, se foi juro simples, se foi juro composto. Então, não tem como calcular por mês, tem como calcular no período apenas. A ideia desse é o mesmo do outro, tá? Basicamente a mesma coisa. O que eu faço? Eu posso fazer essa razão, tá? 490 divididos por 450 e vai me dar, obviamente, um valor maior que 1, tá? Por quê? Porque eu quero saber que o 490 equivale a quanto por cento do 450. Logicamente que é mais do que 100%, né? Então, a gente tem que fazer a divisão. Faz o 490 divididos por 450. Eu descubro esse é quanto por cento desse. E depois aí eu faço a diferença de 100%, tá? O que está dizendo aqui? Que 490 equivale a 108,9% do 450. Então, quanto que aumentou? Aumentou, obviamente, 8,9%, certo? Fazemos a diferença ali de 100 para saber quanto que aumentou. Na HP, a gente pode fazer o seguinte. Na HP existe uma tecla chamada variação percentual. Tudo que envolve delta é variação, tá? Então, a HP já me dá certinho essa variação de um valor para o outro. O que eu vou fazer? Eu quero saber, de 450 para 490, qual foi a variação percentual? Então, eu coloco 450, Enter, 490, variação percentual, delta por cento ali. E chego no 8,89%. Vamos ver se isso aqui dá. Não dá. Uma coisa errada que eu tô fazendo lá. Bom, então essa variação é de 8,89%, certo? Variação de um para outro. Coloca primeiro o que você quer antes, depois o que você quer, o segundo, que no caso eu quero a variação do segundo em relação ao primeiro, né? Quanto que aumentou daqui para lá. Eu uso essa tecla de variação percentual. Então o procedimento é esse. A tecla fornece o aumento ou a queda percentual do segundo valor digitado em relação ao primeiro. Então, eu coloco o primeiro valor, depois eu coloco o segundo, que seria quanto que aumentou ou diminuiu, aperto a tecla delta por cento, ele me dá essa variação percentual de um valor para o outro, ok? Deixa eu achar essas aí para vocês fazerem. A mesma ideia, só calcular a variação percentual. Quanto que aumentou ou quanto que diminuiu. Se aparecer o sinal de menos lá, é porque foi uma queda. Se aparecer o sinal de mais, é porque foi um aumento. Ô, prof, Oi. quando que eu sei que, por exemplo, eu tô usando HP aqui. Uhum. Daí, por exemplo, quando que eu sei que eu vou usar a variação percentual ou a porcentagem mesmo? Ou o percentual. Tem três teclas de porcentagem ali, tá? Você tem Sim. o Opa.
Tem 3 teclas de porcentagem aqui, tá? Deixa eu ver o que ela colocou aqui, Felipe. Tem 3 teclas de porcentagem aqui. Nós temos essa aqui, que ela só vai calcular a porcentagem de um valor direto pela porcentagem. Então, se eu quero, tipo, 20% de 10, 45% de R$90, tá? Eu vou usar essa tecla. Então, por exemplo, quanto que é 40% de R$15? Eu coloco 15, Enter, 40%. 40% de R$15 é R$6, certo? Então, essa me dá a porcentagem direta. Coloco a porcentagem em si e ela me dá o valor da porcentagem que eu quero, tá? Essa tecla aqui, ela me dá o percentual em relação a 2 valores, tá? Eu quero saber quanto por cento, por exemplo, 25 equivale a quanto por cento de 30? Aí eu vou usar o percentual do total. 25, Enter. Aliás, primeiro começo pelo 30. 30, Enter, 25, percentual do total. 25 equivale a 83,33% de 30. Ok? Agora, se eu quero a variação, o quanto aumentou ou diminuiu em porcentagem de um valor para outro, eu uso a variação. Aqui o delta. É uma questão de você praticar o uso das teclas, sabe? O que você quer? Eu quero tal coisa. Você sabe fazer isso usando regra de 3 ou usando outro método? Sim, sei fazer. Então, faça e veja qual tecla se adapta à tua necessidade, do que você realmente quer. Mas essa aqui me dá o percentual de aumento, essa aqui me dá o percentual de aumento ou de diminuição entre 2 valores. Essa aqui me dá a porcentagem de um valor em relação ao outro, tá? Um é quanto por cento do outro. E essa aqui me dá o valor inteiro da porcentagem. Então, esses 2 números aqui retornam taxas, retornam percentuais. Essa tecla aqui retorna valores. Basicamente é isso. Tá? Eu quero aqui o quê? Entendi. A variação percentual. Então, eu quero uma taxa. Se eu colocar 7.900 e 8.100, tá? Vou fazer aqui, ó. Aqui eu teria que fazer assim, 7.900 é quanto por cento do 8.100? Teria que fazer 7.900, aliás, 8.100, Enter, 7.900, percentual do total. Aqui eu sei que 7.900 equivale a 97,53% do 8.100, tá? Não é isso que a gente quer saber quanto que aumentou. Então, eu tenho que descontar de R$100, 100%. E aí eu sei que aumentou 2,47. É um aumento, tá? Aqui ficou negativo porque eu fiz a conta invertida, mas é um aumento. Aumentou 2,47. Aliás, caiu, né? 2,47 de um para o outro, porque diminuiu. Dá para fazer ali no caso, eu fiz direto, eu fiz o delta porcentagem, que daí já deu direto menos 2,47. 2,47. Caiu 2,47. Sim, dá para fazer usando a outra tecla também. Daí, a ideia que você tem que ter é essa. Aqui retorna número, aqui e aqui retorna porcentagem. Aqui vai dar o percentual de um em relação ao outro. Aqui vai dar o quanto aumentou ou diminuiu a porcentagem de um em relação ao outro. Obrigada, prof. E aí, deu certo? Fizeram? Vamos dar uma conferida aqui, como é que fica. Aqui. No primeiro, de 8.100 para 7.900, há uma queda de 2,47. O que eu faço? Eu faço 8.100, Enter, 7.900, percentual, variação percentual. Delta por cento vai me dar uma queda de 2,47. De 2,58 para 2,81, mesma coisa. 2,58, Enter, 2,81, variação percentual, aumento de 8,91. O valor aqui deu positivo. Deu positivo. De 3,85 para 3,58. Então, vou fazer aqui. 3,85, Enter. 3,58, variação. Queda de 7,01, né? 7,1. Queda de 7,01 daqui para cá, ok? Então, queda fica negativo, aumento fica positivo. Mais esse, para vocês fazerem. Semelhante ao outro, só que esse aqui tem uma historinha.
E aí? Quanto que deu? Queda menos 22,2. Menos 22,2. Vejamos. Eu vou fazer pela HP agora. Isso. Era 1.400, era 1.800, né? Foi para 1.400. O 1.400 equivale a 77,8% do 1.800, né? Esse cálculo vai me dizer que o salário atual equivale a 77,8% do salário original. Fazemos a subtração, fica 22,2. Na HP, nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar a variação percentual, tá? De 1.800 para 1.400. Então, 1.800, enter, 1.400, variação percentual, uma queda de 22,2% no salário dessa pessoa. Muito bem. Último, de porcentagem. Seria o exercício 5, né? Não o 4. Tudo bem. Prof, Oi. o que é recapear, que eu não sei? Recapear é colocar asfalto. Ah, obrigada. Nada. E aí? Então eu fiz de um jeito aqui, mas não sei. Quanto que você encontrou? Deu 0,32 aqui. Eu peguei. 32%. Uhum. Vamos dar uma olhada aqui, então, ó. Bom, suponha que são 100 avenidas, tá? É mais fácil trabalhar com 100. Se foram recapeadas 60 delas, então sobraram 40, né? A prefeitura vai recapear o quê? 80% das 40 restantes, um total de 32%. Simples assim. Nossa, esse modo foi bem mais fácil. Meu Simples Deus. assim, né? Se sobraram 40 avenidas, falta recapear 80% das 40 que faltam. Ou seja, supondo que fossem 100, tá? Na verdade, você pode arredondar para 100 para facilitar o seu cálculo, mas não necessariamente que são 100, né? Pode ser que seja menos ou mais, mas a proporção continua sendo mantida. Então, falta recapear 32% do total das ruas ainda que tem lá, das avenidas. Legal essa, né? Aí deu para pensar. Bom, beleza, porcentagem era isso, a gente ainda vai retomando coisas ao longo da aula se precisar, tá? Mas eu acho que ficou tranquilo.
Vamos falar um pouquinho agora sobre probabilidade. Em uma partida de futebol, o juiz faz uma disputa de cara ou coroa com os capitães dos times para definir qual campo cada equipe vai jogar. Suponha que o capitão de um time escolheu coroa. E qual é a probabilidade de ele ganhar, tá? Essa pergunta é uma pergunta muito fácil de ser respondida, tá? A grande maioria de nós já sabe isso desde muito pequeno, porque é uma situação tanto quanto tranquila, né? Só que mais importante do que responder a pergunta de se ele vai ganhar ou não, a gente tem que levar em conta algumas coisas que estão por trás disso, tá? Primeira coisa que a gente tem que responder, que é uma pergunta bem importante, é essa daqui. O resultado é um resultado aleatório? O que vocês acham? Jogar cara ou coroa fornece um resultado aleatório? Pensem bem. Sim. Alguém pensa diferente? O resultado do cara ou coroa é aleatório? Sim ou não? Eu acho que sim, né? 50% de chance de um ou outro. E aí? Alguém tem uma ideia diferente? Ok. Já que vocês acham que é aleatório, como que vocês podem mostrar que é aleatório? Como que eu posso mostrar que isso é aleatório? Eu acho que é, mas como que eu posso mostrar que é? Uma moeda, ela tem dois lados. Tendo dois lados, ela vai cair. Quando você jogar, ela vai cair em um deles. Sendo dois, 50% de chance de cada um. Tá, mas como que eu mostro que tem 50% de chance de cada um? Eu tenho que mostrar. Se é aleatório, eu tenho que mostrar que é aleatório. Para eu ter certeza que um experimento é aleatório, eu tenho que levar em conta o quê? O fato da moeda ser uma moeda não viciada, tá? Esse termo aqui é meio estranho, eu não gosto de usar esse termo, mas é a melhor definição, assim. Eu tenho que garantir que essa moeda que está sendo usada nesse jogo seja uma moeda que foi medida, pesada e avaliada. Aí eu garanto que o experimento é aleatório, tá? Porque como que eu faço esse teste em uma moeda qualquer na minha casa? Eu quero saber se o teste de cara ou coroa é um teste aleatório. Eu vou jogar essa moeda várias vezes. Eu joguei a primeira vez, deu cara, deu coroa. Joguei, deu cara de novo, aí deu coroa, aí deu coroa outra vez, deu coroa outra vez, deu cara, coroa, cara. Vou jogando, tá? A mesma moeda diversas vezes. Muitas vezes, 1000 vezes faço essa jogada. No acumulado das 1000 vezes, tá? Tem que aparecer o quê? A metade das jogadas tem que ter sido cara e a outra metade tem que ter sido coroa. Ok? Aí eu garanto que essa moeda é uma moeda não viciada e que o experimento é sim aleatório, tá? Então, para ter certeza se o experimento é aleatório, eu posso repeti-lo diversas vezes, faço a repetição desse experimento muitas vezes, tá? E eu vejo quais são os resultados que vão aparecendo. E na média tem que ter o quê? Mais ou menos a metade para um e a metade para outro. Assim como um dado, por exemplo. Para eu ter certeza que o dado não é um dado viciado, eu tenho que jogar esse dado várias vezes e anotando os números que vão aparecendo. Na média tem que aparecer o quê? A mesma quantidade para todos os números. Aí eu garanto que o experimento é aleatório, tá? Então, para ter certeza que o experimento é aleatório, eu tenho que fazer esse teste várias vezes e encontrar sempre uma proporção entre as faces, no caso da moeda 2, no caso do dado 6, certo? Outra coisa, se você vai fazer um sorteio, por exemplo, vou fazer um sorteio de números da Mega Sena, Mega Mania, essas coisas que tem aí, eu tenho que ter certeza que ali dentro estão todas as bolinhas e que todas têm a mesma chance de serem sorteadas e que não tem um peso em uma que não vai subir na hora que ele solta aquele arzinho lá. Eu tenho que ter certeza de tudo isso para garantir que o meu experimento é um experimento aleatório. Por isso que tem essas auditorias, essas coisas todas, tá? Porque o sorteio do cara ou coroa, o lançamento de um dado,
deve ser um experimento em que todo mundo tem a mesma chance de ganhar, ok? E para garantir isso, tem que ser um negócio aleatório, ok? Muito bem. Agora, voltando lá, as outras perguntas eram: o resultado é aleatório? Sim, é aleatório se eu garantir que a moeda seja uma moeda oficial. Tanto que a moeda que eles usam no jogo não é uma moeda de R$1. É uma moeda diferenciada, é uma moeda especial, tá? Que se usa para fazer isso, não é uma moeda simples, é uma moeda para jogar cara ou coroa, tá? Só para vocês saberem que o resultado desse experimento é de fato aleatório se estiver com essa condição definida. Agora, vamos lá. Quais são os resultados possíveis? Quais são os resultados possíveis? Obviamente, quando eu jogo cara ou coroa, há 2 resultados possíveis, que é ou cair cara ou coroa, certo? Então, são esses 2. E agora, quais são os resultados favoráveis? Em quantos resultados eu ganho a disputa? Então, o meu experimento é jogar uma moeda, observar a face que está voltada para cima, e o meu evento, o que vai acontecer para eu ganhar, é sair, no caso, coroa. No caso desse exemplo, tá? O evento é sair coroa. Então, em quantos casos nós teremos coroa? Precisamos ter coroa em um caso, tá? Então, a gente vai calcular a probabilidade levando em conta tudo isso. Se o experimento é aleatório, quantos são os casos possíveis e quantos são os casos favoráveis, que são aqueles em que eu ganho, ok? E aí eu faço o cálculo da probabilidade. Probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. No caso desse exemplo, nós temos 2 casos possíveis, que é cara ou coroa. São 2 casos só que pode acontecer. Ou uma coisa ou outra. O favorável vai ser a vitória, ou seja, a pessoa obter coroa nesse lançamento. Então, a gente faz a razão. Eu vou fazer o quê? Número de casos favoráveis, que é 1, pelo número de casos possíveis, que é 2. Óbvio, né? A probabilidade de sair coroa e o time ganhar é de 1 em 2. Ou seja, são 2 casos possíveis, 1 caso favorável, que é a vitória, no caso, sair coroa, no caso desse exemplo. Ainda posso transformar essa probabilidade em porcentagem. Eu vou fazer o quê? 1 dividido por 2, que me dá 0,5, que me dá uma probabilidade de 50%, obviamente, né? Então, o que a gente faz? Para o cálculo da probabilidade, a gente faz o quê? Casos possíveis, casos favoráveis. A probabilidade vai ser o quê? Favoráveis. Oh, mas tá difícil escrever, hein? Probabilidade vai ser o quê? O número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Na outra aula a gente vai dar nome para isso aqui. Isso aqui se chama evento, isso aqui se chama espaço amostral, tá? Próxima aula a gente vai falar em outros termos, mas basicamente é a mesma coisa. Então, a probabilidade é de 50%. Então, probabilidade de um evento aleatório, atenção que tem que ser aleatório, é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis desse evento. Na HP, a gente pode usar a tecla percentual do total, e eu vou saber o quê? Esse aqui equivale a quanto por cento desse daqui, tá? Então, eu tenho aqui casos possíveis, entre casos favoráveis, percentual do total. Agora, esse aí para vocês fazerem. Dá uma pensadinha aí. Em um teste há 2 questões, com 4 alternativas. Qual a probabilidade de um aluno chutar as respostas e acertar as 2?
E aí? Alguém arrisca? Duas questões com 4 alternativas. Qual a probabilidade de um aluno chutar as respostas e acertar as duas questões? Alguém se arrisca? Pra mim não tá aparecendo a tela do exercício. Sério? Será que é só no meu? Uhum. Vou colocar de novo. E aí? Eu abri Tá aqui no celular, né? Tá agora? Agora tá. Ah, Uhum. vou ter que dar uma riscadinha nela para aparecer aí para vocês. Duas questões, 4 alternativas de resposta. O aluno chuta as respostas e acerta as duas. Qual a chance disso acontecer? Doze e meio? 12 em 12,5. 12,5%? É, tipo, 2 em 16. 2 em 16. Quase isso. Não é dela. Mercado. Tá de novo. Quem está com o microfone? Estamos ouvindo. Aí. Bom, vamos lá. Vamos fazer para não ficar muito tempo demorando. Então, ó, são duas questões com 4 alternativas de resposta, tá? Primeiro, você tem que pensar assim, de quantas formas diferentes ele pode responder essas questões, tá? De quantas maneiras ele pode responder? Ele pode colocar, por exemplo, a primeira A, a segunda B, a primeira A, a segunda C, a primeira A, a segunda D, e assim por diante, tá? Então, se a gente ver aqui na tabela, eu tenho quantas opções de respostas? Eu tenho A na primeira, A na segunda, A na primeira, B na segunda, A na primeira, C na segunda, A na primeira, D na segunda, e assim por diante, tá? Então, ao todo, eu tenho 16 possibilidades para preencher essa prova. Eu posso preencher essa prova de 16 jeitos diferentes. Posso fazer assim pela tabela, tá? Ou eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 4 opções para a primeira pergunta, 4 opções para a segunda pergunta, multiplico as duas e eu tenho total de opções de formas diferentes que eu posso responder essa prova. Então, são 16 casos possíveis. Eu respondo de 16 maneiras diferentes a prova. Em quantas dessas maneiras eu tenho as duas corretas? Então, supondo que a resposta correta seja essa daqui, tá? Supondo que seja essa, C nas duas. Essa é a resposta correta, é uma suposição. Então, de todos os 16 casos que aparecem aqui, em apenas um caso nós temos as duas respostas corretas, que é esse caso aqui. Então, a probabilidade de ele chutar as duas questões e acertar é o número de casos possíveis, que é 16. São 16 maneiras diferentes de preencher a prova, pelo número de casos favoráveis, que é 1. Então, apenas um desses 16 casos. Então, a gente vai fazer o quê? A probabilidade é de 1 em 16, que vai dar 6,25% de chance do aluno chutar e acertar as duas questões. Certo? Entenderam? Sim. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Essa aqui é maldosa. É a mesma coisa, tá? Esse mudou, acho que mudou. É a mesma coisa, tá? Só que agora é o mesmo teste, 2 questões, 4 alternativas de resposta. Só que agora eu quero saber qual a probabilidade de ele chutar e errar as duas questões. Errar as duas.
atualizado com o Mercosul. 50%? Por que ele tem que trocar a placa? 50%? Daí Acho já que é um pouco não, é que a mais. placa não tá aparecendo. E aí, alguém arrisca? Chutar as respostas e errar as duas. Prof, Oi? pode falar como eu fiz? Pode? Acho que eu consegui também. Acho, vamos ver. Vamos ver. Pode falar. Se ali em cima a gente falou que as duas, bom, como uma suposição, né? Eu usei a mesma suposição. Deram C e as duas estavam corretas, nenhuma delas pode dar C. Então, todas as que uma delas dá C, a gente tem que tirar. No caso, 7 delas, das 16, deram C em alguma das duas. Então, sobrou 9. 9 sobre 16, 56, alguma coisa que eu não lembro porque eu já paguei da minha calculadora. Aí você vai multiplicar por 100 e você vai achar a porcentagem de erro, por probabilidade de erro, né? Tipo, de não acertar nem caso. Aham. Quanto que deu? Deu quanto? 50 aí? 56,25. O que você fez, Vicenzo? Então, eu pensei, né? Qual que é a chance dele errar as duas? Para ele errar as duas, ele tem que errar das 4 alternativas. Peraí, deixa eu estruturar melhor, que eu acho que eu cheguei no 56 também. Que nem cada questão tem as 4 ali. E ele tem que errar. Só uma delas está certa. Então tem 3 ali que estão erradas. Aí o que eu pensei? Como uma está certo, você divide 3 sobre 4, vai dar 0,75. Aí eu pensei no outro caso também, que é a outra questão. A outra questão também, vão ter que ter 3 erradas e uma certa. E daí você divide o 3 por 4, vai dar 0,75. Deu, multipliquei os dois, daí apareceu esse resultado dos 50 e... Deixa eu ver aqui. 50 e... 56, 25. Aham. Muito Isso, bem. 56, 25. Basicamente é isso. Os dois chegaram no certo fazendo, né, por caminhos diferentes. Mas a ideia da anterior, como que é o teu nome mesmo? Que agora é pela voz, não Cara, conheço. Da Lara. Então, a ideia dela também tá certa. Então, vamos lá. Eu Olha não entendi só. muito a ideia do Vicenzo. Oi? Acho que tipo, eu fiz do jeito mais fácil, né? Que tinha na mesa, assim. Uhum. Então, vamos lá. São 16 casos possíveis. Vamos supor que essa aqui seja a resposta, né? Isso aqui é a resposta. Eu quero que ele erre as duas. Quero que ele chute e erre as duas. Então, nessa daqui ele errou as duas. Certo? Porque não tem nenhum C aqui. Nessa daqui ele errou as duas. Nessa aqui ele acertou uma. Então, essa aqui não conta. Essa aqui ele errou as duas. Essa ele errou as duas. Essa também. Essa ele acertou uma, não conta. Errou as duas. Aqui ele acertou uma. Aqui também. Aqui acertou as duas. Aqui acertou uma. Aqui ele errou tudo. Aqui ele errou tudo. Aqui ele acertou uma. Aqui ele errou tudo. Então, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, Meu Deus. ele acerta, enquanto ele erra duas, ele erra as duas. Ele erra as duas aonde? Nas 9 que eu marquei aqui. Essa. Opa, essa aqui não. Essas últimas não. Essa aqui também não. E essa aqui. São 9 possibilidades que ele tem para errar as duas questões. Certo? Então, Nossa, são não 9, acredito. 16, 56,25%. Não está errado, Vicenzo. Você pensou o quê? Qual é a chance de ele errar a primeira? É de 3 em 4, né? Uhum. Sim. Qual é a chance de ele errar a segunda? 3 em 4. Multiplica, 9 em 16. Uhum. Exato. Certo também. Uhum. Tá certinho. Aí, Porque aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma interseção. Ele tem que errar a primeira e errar a segunda. isso. Tá? Na probabilidade, quando você usa
esse artigo e, não sei se é preposição, artigo, ele significa o quê? Interseção. Então, a gente acaba fazendo multiplicação, Uhum. tá? Então, na próxima aula a gente vai ver certinho quando que multiplica, quando que soma, tá? Mas basicamente é isso, a gente multiplica. Chance de errar a primeira, 3 em 4. Chance de errar a segunda, 3 em 4, então 9 em 16. Pronto. Uhum. Também dá certo. Prof, Pode falar. eu tenho duas dúvidas. A primeira, Pode falar. se a alternativa certa não fosse CC, se fosse, por exemplo, a A, também seria 9 em 16, né? Então, vamos fazer Eu aqui posso alternativa. escolher uma para ser a Uma? certa. Sim, qualquer uma. Qualquer uma. Vamos Que escolher vai aqui, dar por sempre exemplo, 9 em 16. sempre. Ó, vamos escolher aqui, ó. Alternativa correta. Vamos escolher outra. É essa aqui, ó. PD. Essa é a alternativa correta. Então, aqui, ele errou tudo. Aqui ele errou tudo. Aqui ele errou tudo. Aqui ele acertou o D. Aqui ele acertou o B, nas 4 aqui de baixo. Aqui ele errou tudo. Errou tudo. Errou tudo. Aqui também ele errou tudo e errou tudo. Aqui ele acertou o D. Todas elas vai dar 9. Indiferente Tá, da qual você beleza. escolha. E se ele fala. Tá. Pode falar. E se ele fala no enunciado, acertar pelo menos, errar pelo menos uma, aí vai ser 15 em 16 a Daí vai ser probabilidade? 15 em 16. Errar pelo menos uma, 15 em 16. Não, vamos pensar. Tá? Porque eu tinha Pelo errado menos esse uma. raciocínio no começo. Errar pelo menos uma. Que é aqui ele erra 2, vale. Aqui ele erra 2, vale. Aqui ele erra 2, vale. Aqui ele erra uma, então vale também. Só vai tirar a situação fora de errar, de acertar as duas. Né? A única situação que vai sair fora é essa daqui, ó. Porque aqui ele acertou as duas. Qual que é a chance de ele errar pelo menos uma? É todas as outras. Aí é 15 em 16. Quando você tem aqui o espaço amostral montado, tem aqui todos os casos possíveis montados, fica fácil analisar já ali pelo próprio desenho, pela própria construção aqui da tabela, nesse caso. Aí você tira qualquer informação aqui dessa tabelinha. Beleza? Vamos lá. Esse daqui, eu vou passar rapidamente por ele, porque ele é um exercício mais para a gente praticar coisas simples, tá? Escreva em pedaços de papel os números 1 a 13, dobre-os igualmente, de modo que qualquer um deles tenha a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Então, eu tenho lá uma caixinha com 13 pedacinhos de papéis numerados de 1 a 13. Aí aqui tem várias probabilidades, tá? Qual é a chance, a probabilidade de ele ser um número par? Então, de 1 a 13, nós temos 6 números pares, né? Probabilidade de 6 em 13. Qual a probabilidade que ele seja um número divisível por 3? Então, quantos são os divisíveis por 3? A gente tem o 3, o 6, o 9 e o 12, dentre os números de 1 a 13, né? Então, 4 deles são pares, entre os 13 números que estão lá, então vai ser 4 em 13. Qual é a probabilidade de que seja um número primo? Quais são os primos? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de 6 em 13. Maior que 8. Maior que 8 eu tenho o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Então, eu tenho 5 números, 5 em 13. Seja menor que 10. A probabilidade de ele ser menor que 10 vai ser um número que vai de 0 a 9. Tá? Então, são de 1 a 9, perdão. Porque não tem o 0 aqui, vai de 1 a 13. Então, de 1 a 9 são 9 números, então de 9 em 13. Seja um número entre 5 e 10, pode ser o 6, o 7, o 8 ou o 9. São 4 números, 4 em 13. Múltiplo de 4, nós temos o 4, o 8 e o 12. Então, são 3 números múltiplos de 4, 4 em 13, tá? Esse foi só uma introdução. O legal vem agora. Mesma ideia, tá? Escreva em um pedaço de papel os números 1 a 13, dobre-os igualmente, de modo que qualquer um deles tenha a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Qual é a probabilidade de retirar os números em sequência sem reposição e eles sejam o primo? Então, agora eu vou tirar o quê? 2 números, tá? 2 números. E qual é a probabilidade que eles sejam? O primeiro seja múltiplo de 5 e o segundo seja maior que 10. E a segunda opção aqui, a letra B, qual a probabilidade de que ambos sejam pares? Então, pensem aí um pouquinho. São 13 números dentro de uma urna. Eu vou tirar 2 papéis. Primeiro um, depois o outro, sem colocar de novo. O primeiro é múltiplo de 5 e o segundo maior do que 10. Quantas
qual é a probabilidade de que isso aconteça? Eu acho que sim. Eu Quanto? vou. Professor, o primeiro ser múltiplo de 5, eu acho que seriam 2 em 13. Chance que... E o segundo maior que 10, 2 em 12 também. Você tirou o primeiro, então só tem agora 12. Isso, muito bem, muito bem. Quando a gente tem 2 eventos acontecendo, então eu vou tirar o primeiro papel e vou tirar o segundo. São 2 eventos que estão acontecendo. Qual é a probabilidade do primeiro ser múltiplo de 5? Então, a probabilidade do primeiro ser múltiplo de 5, vou chamar aqui múltiplo de 5, tá? A probabilidade dele ser múltiplo de 5 vai ser o quê? Vai ser o número de casos possíveis, que são 13, pelo número de casos favoráveis. Quantos são múltiplos de 5? A gente tem o 5 e o 10, então só são 2, tá? Qual a probabilidade do segundo ser maior que 10? Segundo número ser maior que 10. Bom, agora tem que pensar no seguinte, como eu já tirei um número, quantos ainda tem na caixa? Já tirei um, agora só tem 12, certo? Não tem mais os 13 que tinham antes. Nossa, eu tinha esquecido disso. Qual a probabilidade do segundo ser maior que 10? Então, ele pode ser ou 11, ou 12, ou 13. Então, eu tenho 3 possibilidades dele ser maior que 10. Aí vai ficar, agora ficou simples. A gente vai multiplicar, porque estão acontecendo 2 eventos ao mesmo tempo. Primeiro um, depois o outro, não ao mesmo tempo, né? 2 eventos subsequentes. Agora multiplicamos. 2 vezes 3, 6. 13 vezes 12, acho que é 156, né? Então, ficou 6 em 156. Agora, o segundo ficou fácil, né? Quanto que dá o segundo? Prof, é para responder? Oi? É para responder? Pode? Bom, como ficou bem simples, né? Ali em cima a gente viu que de sair par é 6 sobre 13, porque tem 6 números pares dentro de 13. De 1 a 13, no caso. Daí você vai tirar 1, a probabilidade é 6 sobre 13. Daí, como você tirou 1, vai sobrar 5 números pares e 12, tipo, papeizinhos. Daí, 6 vezes 30, 13 vezes 12, 156. Daí 30 sobre 156, 15 sobre 78. É, né? Isso, exatamente. Qual que é a chance do primeiro ser par? Então, aqui, o par no primeiro, qual que é a chance? A gente tem 6 números pares, né? Tem 2, 4, 6, 8, 10 e 12. São 6 números pares. Entre os 13 papeizinhos que tem lá. Qual a chance do segundo ser par?
Bom, agora já não tem mais 13 papeizinhos, só tem 12. E também não tem mais 6 pares, só tem 5, porque um já saiu na primeira. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 5, 30, em 156, simplificando, 15,78. É a probabilidade de ambos serem pares. Legal? Esse último, que tem um pouco mais... Esse último exercício 5, que tem um pouco mais de coisas para pensar e refletir sobre ele, é o molde dos exercícios que nós vamos ver, das coisas que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Que a gente vai trabalhar probabilidade nas suas propriedades, o que eu posso fazer para calcular, o que eu posso utilizar para fazer o cálculo. Então, as regras... Aqui, deixa eu voltar aqui. As regras que são usadas no cálculo e tudo mais, tá? Então, eu não vou deixar lista, tá? Para vocês fazerem hoje, mas na próxima aula já vai ter uma listinha lá para a gente praticar. E alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Algo? Não? Tudo certo? Então tá. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pela atenção. Se eu tiver novidades, eu vou avisando vocês, tá? Por enquanto, vamos ficar assim. Eu tenho uma novidade que eu preciso falar que eu vou fazer com vocês no futuro, mas eu vou ainda programar certinho e daí eu aviso, tá bom? Por enquanto é isso, então, boa semana para vocês, bom resto de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Obrigadão. Até a próxima. Ótima semana para você, professora. Muito obrigado pela aula. Obrigada, tia. Bom te ver de novo no semestre. Verdade. Vamos lá. Não precisa arredondar. Ixi, agora o Calil perguntou e saiu. Não sei, dá para responder. Tchau, gente. Até mais. Então, professora,